Oi, eu sou o Willow, esse aqui é o canal Ei Willow e hoje a gente vai falar de um assunto mega importante que é arte baixa renda. Por que é importante a gente falar sobre isso? Primeiramente porque a maior parte da população brasileira é baixa renda, a maior parte da população brasileira também é preta, então não tem como a gente falar sobre representatividade na arte sem conversar um pouquinho sobre arte baixa renda. E o mais louco de tudo isso é que quando eu fui pesquisar sobre arte baixa renda para trazer o vídeo para vocês, porque é importante que a gente pesquise as coisas que a gente vai falar para acabar não falando besteira, eu não achei nada. Eu não achei nada. Por incrível que pareça, tipo, um assunto que de repente é tão importante porque muitas pessoas como eu, que são baixa renda, que produzem arte, muitas vezes se vê sem recursos e sem condições de produzir arte, mesmo antes da quarentena. A gente se vê sem opções e a gente não vê nada sendo falado sobre isso. E o mais louco é que quando a gente não fala sobre um problema, dificilmente a gente vai conseguir uma solução para isso, certo? Então, já que eu tenho esse espaço aqui para ocupar e para falar sobre algumas coisas, eu acho que é mega importante que a gente comece a falar sobre isso. Então esse vai ser o primeiro vídeo sobre o assunto, talvez eu traga outros, dependendo, né? Vamos ver aí como rola as coisas. E, vai rolar um barulho aqui no fundo mesmo. Aqui, tipo, tem meus vizinhos que estão aglomerando e estão tocando um funkão, tipo, isso é diário. E eu preciso gravar de um jeito ou de outro, né? Não tem como, então vai ser assim mesmo que vai rolar, certo? Então, se você, como eu, é um artista baixa renda e quer saber como continuar produzindo, mesmo com pouco recurso, mesmo quando a gente ali tem um pouquinho coisa, pouco recurso, pouco material, fica aí que esse vídeo é pra você. E se você não se enquadra nisso, se você pode ir lá na casa do artista e comprar bilhões de reais em um bloco de papel, tudo bem, fica aí também pra você tomar conta dos seus privilégios, certo? Basicamente, o artista baixa renda é você que é baixa renda e também produz arte, certo? É simples, não tem muito o que florear. E o porquê desse vídeo? Porque isso traz diversas dificuldades. Vou exemplificar aqui. Por exemplo, um pouco antes da pandemia, eu tava mega sem material, até aqui no começo do canal mesmo, para produzir, porque um artista ele precisa produzir, ele precisa treinar, ele precisa estudar, e tudo isso, principalmente na questão das artes plásticas, da ilustração e do desenho, isso gasta material. E a gente sabe muito bem que os materiais para tudo isso acabam sendo caros, né? Então a ideia do vídeo de hoje é que eu trago algumas alternativas para vocês. Quando eu comecei o canal, como eu estava dizendo, às vezes eu me perco um pouco, isso é normal, eu estava sem material. Então eu precisava continuar produzindo, eu precisava de conteúdo, eu precisava estudar também, fazer algumas coisas. E passando ali na rua de cima, tava eu e minha esposa Bia, e a gente encontrou do lado de uma parede umas 3 chapas de PVC encostadinhas assim. E aí eu falei, nossa, da hora, uma tela. E aí vocês podem ir lá, eu vou até deixar aqui no card pra vocês verem os primeiros vídeos que eu fiz com acrílico aqui no canal. São essas chapas de PVC que eu achei na rua, que me salvaram de forma assim enorme. E o que acontece? Que foi através dessas chapas de PVC que eu consegui gravar os meus primeiros vídeos, consegui gerar um conteúdo pro canal, consegui treinar ali a tinta acrílica e não parar naquele momento que eu não tinha material para continuar produzindo, né? Outra coisa que eu já fiz também foi os primeiros vídeos de aquarela do canal também. Eu tava sem folha de aquarela e eu acabei reutilizando alguns papéis para poder gravar o conteúdo do vídeo, basicamente pegando alguns estudos que eu tinha de aquarela, virando um avesso e usando a mesma folha para produzir, porque eu não tinha, usando uma folha com uma gramatura um pouco abaixo do que deveria também, porque simplesmente a gente não pode parar, né? Esse canal tem um intuito bem legal que é trazer representatividade e através da arte e dar acesso ao conhecimento que eu tenho para pessoas que buscam esse tipo de conhecimento aqui no canal de forma gratuita e acessível, só que eu não poderia fazer isso se eu parasse toda vez que eu não tivesse material. E veja bem, isso não é uma romantização desse rolê, tipo, de não ter material e ter que usar outras coisas. Tem um lado positivo, claro, de que toda vez que a gente reutiliza materiais para fazer uma coisa, dá um novo significado para ele, a gente acaba que reforça o conceito da sustentabilidade dentro da arte. Isso é bacana, porém não dá pra gente confundir isso com uma romantização de não ter as coisas corretas para produzir arte, porque isso é muito complicado. Não tem como eu chegar aqui pra você e dar uma de coach, tipo, putz, se você não tem um lápis, você não tem um papel, você não tem uma tela, você não tem tinta, seja você seu próprio material de arte, porque não funciona assim. O ideal mesmo era que todos nós tivéssemos acesso
ao mínimo de material adequado para a gente produzir arte, sabe? Que a gente tivesse acesso a uma tela bacana, de qualidade, que a gente tivesse acesso a uma aquarela tipo embaçadona, que a gente tivesse acesso a um papel 300 gramas full algodão, 100% algodão, que a gente tivesse acesso aos lápis da Carandache, por exemplo, tipo, ir lá na casa do artista e gastar 500 pau em material por semana. O ideal é que a gente tivesse acesso a esses materiais que favoreceriam muito na qualidade do nosso trabalho e na facilidade do nosso aprendizado também. Mas sabendo que isso é uma baita utopia para quem mora na quebrada e luta todos os dias para pagar suas contas, para manter o armário cheio de comida e a luz sem cortar, né? Sabendo de tudo isso, a ideia é que a gente busque alternativas de continuar produzindo, sabendo de toda a dificuldade e sabendo que não deveria ser assim, porém produzindo como forma de resistência, de evolução para nossa arte mesmo, para que a gente um dia tenha uma perspectiva melhor de, sei lá, talvez comprar esses materiais e talvez futuramente também ajudar quem não tem a ter acesso a isso, certo? Beleza, a gente tem aqui a problemática de que a gente não tem as coisas e a gente tem a problemática de que a gente tem que ser responsável e pagar as nossas contas e comer antes de comprar um material caro. E aí como que a gente resolve isso? Bom, aqui é importante você saber que eu não tenho resposta para tudo isso. Eu estou testando diversas formas de fazer algumas coisas. Pretendo futuramente trazer alguns vídeos bem bacanas aqui no canal, como biotintas feitas com tempero, com pigmentos de terra, folhas, algumas coisas assim. Estou pensando em trazer esse conteúdo aí, eu só preciso, né, estudar isso direitinho para trazer de uma forma adequada para vocês também, certo? Mas algumas soluções que eu já testei e que tem funcionado para mim de alguma forma é a questão da reciclagem, por exemplo. Nem sempre a gente vai ter uma tela bacana, a gente sabe que custa caro uma tela grande, a gente quer produzir um material bacana com uma tela grandona e nem sempre isso vai rolar porque é caro e muitas vezes a gente não tem essa grana. Ultimamente tá rolando uma exposição agora chamada O Vazio, eu vou deixar o link aqui embaixo, eu estou expondo lá no Vazio. Exposição que será feita através de uma visita guiada online, você não vai precisar sair de casa e se expor para ver a exposição. Tem vários artistas incríveis e para fazer essa exposição, pasmem, eu não tinha material de novo, né? Não tinha tela, não tinha... É isso aí, como sempre. E aí eu fiz um catado de materiais para fazer essa exposição. Eu utilizei 3 telas para isso. Uma dessas telas foi um banner de propaganda gigantesco assim em lona que o mercadinho aqui na rua de cima estava reformando e eles jogaram na rua para dispensar. E eu tava passando por ali e falei, putz, uma tela. Vou deixar até aqui em cima o card para vocês verem o vídeo onde eu estou produzindo essa arte, certo? Outra arte que eu produzi aqui para essa exposição, eu fiz com uma placa de trânsito que foi abandonada e meu amigo trouxe para casa, que ele achou abandonada na rua. Eu deixei, reformei e fiz a minha arte lá. A terceira foi uma dessas placas de PVC que eu falei lá no começo, que eu usei. Então às vezes a gente não vai ter tela, mas meu, se a gente buscar material às vezes tipo em ferro velho ou até na rua, a gente precisa ressignificar nossa visão para enxergar ali o material que a gente pode usar, certo? Então quando você vê esses materiais assim na rua, uma lona, uma chapa de madeira, meu, serve super para você produzir arte. Tem o rolê das tintas também. Muitas vezes a gente não vai ter a tinta adequada que a gente gostaria, que seria a tinta a óleo, a tinta acrílica, que favoreceria todo esse rolê. Alternativas que a gente tem para isso é usar técnica mista mesmo. Por exemplo, eu tenho aqui uns potes de guache, de tinta para tecido, de tinta PVA e os tubinhos de tinta acrílica também. Que às vezes vai usando, vai acabando, mas eu não tenho uma cor de acrílica, mas eu tenho essa cor em PVA. Eu vou usar o PVA, tenho para tecido, eu vou usar o tecido também. Então é usar a técnica mista e usar o que a gente tem para fazer isso. Os pincéis que eu uso são pincéis que a gente encontra no depósito, são bem baratinhos, como eu digo em todo vídeo, né? Às vezes você vai gastar R$1,90 num pincel desse, 2 conto, 3 conto, 4 conto, que é mega acessível também. E as tintas, meu, mistura mesmo, tá ligado? Sendo a mesma base, esse também não vai prejudicar. Inclusive, uma dessas artes que eu fiz pra exposição, eu misturei uma tinta esmalte, né? Aquela tinta de portão mesmo, porque eu tava sem marrom. Então eu usei aquela tinta de portão e usei a tinta acrílica e usei tinta PVA e rolou super. O resultado foi super legal, vocês vão poder ver nos vídeos que eu tô botando aqui no card. Então, meu, é a gente sair da nossa caixinha e buscar soluções criativas pra isso. Lembrando, não é romantizando, porque realmente isso é foda, não deveria ser assim. A gente devia ter um material que eu tenho certeza que o resultado seria muito melhor com material próprio para isso. Mas a gente tem que resistir porque
A ideia da arte é realmente a gente conseguir representatividade dentro disso, mostrar para quem vem depois da gente que isso é possível, a gente continuar produzindo e fazendo a diferença através da arte, certo? Outra dificuldade que a gente vive lidando também, por exemplo, eu que produzo aqui um conteúdo pro canal, eu tenho uma mega dificuldade de, por ser baixa renda, não ter um computador potente que me ajude a editar os vídeos ou fazer uma arte gráfica, fazer uma coisa assim. E a gente vai lidando com isso de algumas formas, né? Por exemplo, ali atrás está renderizando. Quase caí, gente. Ali atrás está renderizando o vídeo que eu vou postar antes desse aqui, que vocês provavelmente já terão visto, né? E realmente demora muito, o PC trava, eu tenho que refazer muitas vezes. E, por exemplo, eu tô quase 2 semanas sem postar vídeo por conta disso, porque às vezes eu perco a paciência. Mas na casa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, a gente precisa persistir um pouquinho para que esses materiais rolem e para a gente conseguir ocupar espaços que a gente precisa estar ocupando para que as coisas futuramente mudem, né? Então, eu já quero que vocês comentem aí embaixo quais são as experiências de vocês sendo artistas baixa renda e o que isso traz dificuldade para vocês. Que, isso tudo vai influenciar nos próximos vídeos que eu vou fazer falando sobre as dificuldades e tentando buscar algumas soluções que servem para vocês e para mim também, que ainda estou nessa luta, né? Essa não é uma dificuldade superada, mas algo que eu pretendo ir documentando por aqui e a gente pode ir conversando mais sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida também, como que eu faço tal coisa, diminuindo esse custo ou outra coisa, já deixa aí embaixo também, que eu acho que vai ser super importante a gente começar a falar sobre isso cada vez mais e mais, porque quando a gente fala sobre um problema, quando a gente raciocina sobre ele, eu acho que é muito mais fácil da gente ir encontrando soluções criativas para driblar isso, porque a gente tem feito isso não só na arte sendo baixa renda, mas na vida toda sendo baixa renda, né? E buscando uma mudança e uma melhora todo dia, né? E, gente, esse é o recado de hoje, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem do assunto, que vocês me ajudem a desenvolver e que seja útil para vocês de alguma forma. Obrigado e até a próxima.